Olá, amigos e amigas do YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 49 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Módulo agora de epistemologia desde a aula número 21. Nós estamos aqui na aula 49, desde a aula 21, epistemologia, da aula 1 até a aula 20, introdução e fundamentos da filosofia. Beleza? Esse tomo 1, ou módulo 1 de introdução e fundamentos de filosofia, já produzimos uma apostila no qual você é o nosso convidado a estar adquirindo. Essa apostila tem questões, exercícios e também teoria. Está lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Beleza? Vamos em frente então, já aparece para você aí na tela a aula de hoje, As Percepções de David Hume, 1711 a 1776. As percepções. As percepções. O que seria então a percepção para essa corrente filosófica? Lembrando, nós estamos estudando, pessoal, teoria do conhecimento, nós estamos estudando epistemologia, certo? Então, como se forma o conhecimento? Como o conhecimento se apresenta, se forma na mente, né, humana? É isso que nós estamos estudando. Percepções são proposições que juntas formarão o processo de conhecimento, pois designam a totalidade das operações mentais. Então, o todo das operações mentais, percepções. Dividem-se em dois tipos, são dois tipos de percepções. As impressões e as ideias. São duas as percepções, pessoal. As percepções, segundo David Hume, se dividem em duas: impressões e ideias, sendo as primeiras, ou seja, as impressões ou experiências, mais fortes, mais vivas, mais imediatas e mais perfeitas. Pessoal, nós estamos aqui no empirismo ainda. Então, para David Hume, as impressões, ele chamou assim as experiências ele chamou de impressões. Nome dado para esse filósofo. Tranquilo, pessoal? Essas experiências são mais fortes, são mais vivas, são imediatas e são também perfeitas. Percebe? No empirismo, há uma priorização da experiência em detrimento da razão, em detrimento da ideia. Joia? Já as segundas, que são as ideias, mais fracas, menos vivas, mediatas, ou seja, imperfeitas. Beleza? Então, conforme vai se distanciando da experiência, vai entrando no campo da ideia, para o Hume, para o empirismo de Hume, vai aí enfraquecendo o conhecimento. Joia? São critérios de verificação, formação e validade do conhecimento. Sendo que quanto mais distante, olha, da sua fonte, qual que fonte é essa? A experiência, chamada de empiria, menos nítidas serão. Mas quanto mais próximas e mais consistentes se apresentarão. Mas quanto mais próximas, mais consistentes se apresentarão. Então, quanto mais próximo da experiência, mais consistente, mais viva. Quanto mais afastada, mais fraca vai ficando aí essa percepção, essa coisa do conhecimento. Tá? Elas podem ser de duas espécies. Então tá lá, impressões e ideias. Beleza? Segundo Reale e etc., toda percepção, portanto, é dupla. Ela é sentida de modo vivo como impressão e é pensada de modo mais fraco como ideia. No mesmo sentido aí, então, a literatura nossa de filosofia, com excelente participação aí do Reale e etc., deu para entender então, experiência vem na frente novamente, e depois vem o quê? Vem a razão, no caso aqui chamado de ideia. Joia? Vamos em frente. Formam uma corrente filosófica contrária, antagônica ao racionalismo de Descartes. Então, mesma coisa, pessoal, mesma coisa do John Locke, né? O David Hume segue no mesmo sentido, é contrário ao racionalismo de Descartes, filiado à linha de pensamento do empirismo
empirismo, o Hume dirá que a experiência estará na origem do nosso conhecimento. A experiência está na origem do processo de conhecimento. A mente, ou seja, o espírito humano, seria uma espécie de coleção de ideias copiadas das impressões, ou seja, das experiências. Então a mente seria uma espécie de cópia das impressões. Então, né, primeiro vem a impressão e a mente copia o que está ali na impressão, nesse sentido. Beleza? Deve haver uma impressão determinada para dar origem a toda ideia. Então deve haver uma impressão, Tratado da Natureza Humana, de David Hume, deve haver uma impressão determinada para dar origem a toda ideia. Para toda ideia, o que ele está falando aqui? Para toda ideia, né, para toda razão, para o intelecto, deve haver o quê? Uma experiência, deve haver uma impressão. Então, uma impressão, para uma ideia, tem que ter havido uma impressão anterior. Essa impressão é a experiência. Essa impressão é a experiência. Beleza? Pessoal, não há um conhecimento inato. Na mesma linha do Locke, que nós estamos falando de empirismo, né? Na mesma linha do Locke, tá? Igual ao Locke, até coloquei aqui, no empirismo, não há um conhecimento inato. Não há um conhecimento inato. O conhecimento é formado pela experiência. Nesse sentido, ele é diferente de Platão com o inatismo e de Descartes com o racionalismo, que o conhecimento ele é formado através da razão. Mas há ali para o Platão a ideia do inatismo, Descartes também acredita assim, né? Bom, vamos em frente. Olha aí, assim a ordem de alcance do conhecimento, será que, em primeiro lugar, o ponto de partida originário, temos a impressão, para só depois virar ideia. Aqui, pessoal, primeiro, nesse mapinha que eu montei para você, nesse diagrama, primeiro vem a impressão, através das experiências, para depois a formação de ideias, através dos pensamentos. Em segundo plano, vem as ideias. Aqui é a linha do tempo. Em primeiro, vem a impressão, a experiência dos sentidos, para depois a formação de uma ideia, segundo Hume. Participam desse processo aí, pessoal, participam também desse conjunto a memória, né, e a imaginação. A memória são responsáveis pelo armazenamento, guarda, resgate, transporte e reprodução das ideias. Beleza? É o lugar onde ficam guardados os efeitos das impressões. Ou seja, a memória guarda os efeitos das experiências, que serão lembradas e reavivadas pelas ideias. Lembradas e reavivadas pelas ideias. Já a imaginação são responsáveis por criar, separar e compor as ideias entre si. Então a imaginação vai fazer um trabalho aqui de criação, de criatividade, de separação e também de composição, de junção entre si de modo multiforme. Então, né, a imaginação vai fazer nessa criação, separação, ela combina, enfim, de modo multiforme. Força responsável pela ignição, ou seja, composição e rearranjo das ideias. Ignição é início, pessoal, e composição ou até rearranjar as ideias. Ali nós temos a imaginação. Bom, nesse fluxograma, nesse esquema, eu coloquei para você as categorias de percepções para David Hume. As categorias de percepções seguem um critério de perfeição, força, vivacidade e sucessão temporal, sendo divididas em dois tipos, ou espécies, ou classes, tanto faz: impressões e ideias. E as impressões se subdividem em simples e complexas.
As ideias também se subdividem, pessoal, em simples e complexas. Ó, simples e complexas, impressões. Simples e complexas, ideias. E tudo isso faz parte das categorias de percepções, de acordo com David Hume. Então, as categorias de percepções, quais são as categorias de percepções? Impressões e ideias. As impressões podem ser simples e complexas. E aqui é repetido, ó, as ideias, porque as impressões vão formar as ideias. Tranquilo? Podem ser simples e também complexas. Joia? Estão aqui, ó, impressões, ideias. Beleza? Lá na tua apostila eu vou colocar no teu material definitivo depois, se você quiser comprar. Claro que não é obrigatório, né? As ideias divididas em simples e complexas. Não é obrigatório mesmo, porque você já tem o conteúdo aqui. Mas se você quiser ter, guardar, consultar, fazer questões, por aí vai ter lá um material bacana para você, né? Olha aqui, ó. Impressões. Impressão. Primeira delas, então, vamos estudar aqui, ó. Pessoal, primeira categoria de percepção, impressão. A segunda é a ideia. Primeira categoria de percepção, impressão. Vamos estudar então a impressão. A impressão, tá aqui, ó, também chamada de percepção imediata, também chamada de percepção mais viva, também chamada de percepção derivada, também chamada de sensação, tudo isso aí, beleza? São as experiências. Pronto, ponto final. Isso aí já mata as questões. O que são as impressões? São as experiências. Fechou. São as sensações. São sensações, é o campo da sensorialidade. Particulares. Particulares. A origem, o ponto de partida e o primeiro contato para o processo de conhecimento. Então, o primeiro contato para o processo de conhecimento, primeiro momento que se toma contato para o processo de conhecimento, nessa linha empirista de David Hume, é a impressão. Beleza? Refere-se às percepções, claro, óbvio, mais vivas, imediatas, violentas, fortes, perfeitas. Tranquilo? Beleza? Trata-se de fonte originária do conhecimento. Fonte originária do conhecimento. Das primeiras aparições do saber. É a fonte originária, onde começa tudo. Começa tudo, origina tudo. A gênese do conhecimento é nas impressões. Beleza? Vamos tomar um café aqui. Qual a impressão que eu vou ter? Ó. Por que eu tomei o café? Olha aqui, ó. A xícara aqui. Às vezes eu uso também. Peguei a xícara aí. Aí, ó. O símbolo do curso. Você tá fazendo um curso aqui comigo, cara. Aí, ó. Aqui é a coruja, aqui é a Minerva tranquila aqui, só observando a gente. Vamos esse exemplo aí, ó. Porque ter impressão é o mesmo que sentir. Tranquilo, pessoal? Ter impressão é o mesmo que sentir. Sentiu o café, sentiu a xícara, sentiu a caneta, sentiu. Beleza? Exemplo, Sócrates provou pela primeira vez um café. Exemplo meu, Sócrates provou pela primeira vez um café com açúcar e teve uma sensação. Sócrates teve uma sensação, aqui, ó. Ou seja, uma experiência ruim, claro, né? Café com açúcar tem que tomar amargo, né, cara? Tem que tomar o café como ele é mesmo. O café, ele é amargo. O vinho, ele é amargo também, né? Então, teve uma sensação, primeira vez que ele teve, a primeira impressão que ele teve, que com açúcar, olha lá, com açúcar era o quê? Uma sensação ruim. Beleza? As impressões se subdividem em simples e complexas. Então, as impressões, essas coletadas pelos sentidos, tem as simples e as complexas. Simples são as impressões imediatas, provenientes exclusivamente dos 5 sentidos. Exemplo de uma impressão simples que é imediata, colhida pelo sentido: vermelho. Vermelho. Beleza? Estou vendo a cor vermelha. Estou vendo a cor vermelha. Uma impressão imediata, coletada pelo sentido da visão. Tranquilo?
Doce, uma impressão imediata coletada pelo sentido do paladar. Uma impressão simples. É uma impressão, porque está vindo pelo sentido. E é simples. Simples porque o quê? Exclusivamente pelos sentidos. É exclusivamente pelos sentidos. Beleza? Agora, veja só. E eu estou observando isolado. Eu estou observando isolado, imediata, proveniente dos 5 sentidos. É uma impressão isolada. Muito importante aqui. Vou acrescentar essa expressão aqui na tua apostila. Isolada. Porque eu gostei aqui, ó. Porque veja só. Na impressão complexa, são as impressões imediatas. Tranquilo. Igual a simples, não é? Mas que capacitam perceber o objeto como um todo. Então aqui eu não tenho de forma isolada, aqui eu já tenho uma soma, aqui eu já tenho uma combinação, né, dos eventos, das outras percepções, percebe? Eu já tenho, não de forma isolada, eu já tenho uma combinação e eu observo aquele objeto agora como um todo. Um exemplo que eu vou dar, né, que está aí, é comum aí nos livros, né, no geral, é a maçã. É comum, o melhor exemplo esse aí é a maçã. Veja só, no primeiro exemplo, que foi a sensação simples, vermelho, né? Maçã não é vermelha? É, tá vendo ali, ó. Maçã é vermelha. Doce, claro que depende da maçã, né? O que eu representei como doce. No geral, a maçã é doce. Então, vermelho e doce. O que é que eu tô vendo ali? Ela é vermelha, podia colocar até verde também, por causa da folhinha ali, né? Ela é vermelha e também é o quê? Doce. Percebe? Por quê? Porque houve aqui, ó, capacita perceber o objeto como um todo. Como um todo, num todo, a maçã é o quê? Vermelha, juntou a primeira que é a impressão simples, e também o quê? Doce. Mais uma impressão simples que eu tive de maneira isolada. Beleza? Se fosse só uma raspinha de maçã, você nem soubesse que era maçã. Sentiu, provou, é doce e tal. E olhasse só a maçã, olhasse só um pedacinho dela assim, ó, só uma partezinha dela, um recorte dela. Olhasse e fosse assim, puxa, cara, o negócio é doce, mano. Tranquilo, beleza. Perdão, o negócio é vermelho, né? Olhasse só um pedacinho assim, pô, não, o negócio é vermelho. Tranquilo. Mas quando você junta as duas, pega a maçã como todo e pega o doce que a maçã é, vai dar o quê? Vai dar a maçã. Então, uma impressão complexa. Quando eu olho a maçã, eu tenho uma impressão complexa. Quando eu olho essa caneca, eu tenho uma impressão, não é mais branca com letras pretas, não. Eu tenho uma impressão complexa de que isso aqui é uma caneca. Beleza? Joia? Quando eu olho uma coruja, eu não estou vendo mais argila, pintura, olho e pé de coruja. Não, eu estou vendo o quê? Agora uma escultura de uma coruja. Uma ideia agora complexa, porque eu estou vendo o todo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá entendendo aí a formação do conhecimento da impressão e ideia em David Hume? Vamos em frente. Ideias agora. Agora as ideias. Porque nós estamos aqui, porra, não é pra, né, o ser humano não raciocina com impressão, não é? Por favor. O ser humano não raciocina com impressão. Nós estamos estudando epistemologia, nós temos um cérebro, nós raciocinamos com ideias e não com experiências. Né? Apesar que tem gente aí que é pura sensibilidade, é só sensorial, né? O cara é quase uma ameba por aí. Mas tá tranquilo, né? Tá tranquilo, vamos em frente. Isso aí é só, né? Isso aqui são teorias, né? Muito bem. Ideias são percepções mediatas. São percepções menos vivas. Por quê? Porque para Hume vai se afastando da experiência. Então a experiência largou aquela coisa viva, não é? E aí quando vai se tendo uma ideia, o indivíduo vai meio que esquecendo, não é? do contato inicial. Beleza? São as imagens, olha aí, ó, ou lembranças. Ideias é uma imagem, uma lembrança proveniente do quê? Das impressões no tempo. Então houve
houve uma impressão, conforme vai se afastando, vai ficando aquela imagem vai se enfraquecendo cada vez mais para essa linha do empirismo. Trata-se de percepções desdobradas, provenientes e dependentes, e meras lembranças, veja, meras lembranças dependentes do quê? Das impressões, das experiências. Refere-se às percepções menos vivas, mediatas, fracas e imperfeitas, dependentes das sensações ou impressões. Nisso, sua constituição é mais fraca que a sensação, pois precisam ser o quê? Lembradas. Precisam ser lembradas. Necessitam ser pensadas, precisam ser lembradas, precisam ser pensadas. Ter ideias é o mesmo que o quê? Pensar. É isso aí. Ter ideia é o mesmo que pensar. Ali a razão, o pensamento é com a ideia. Beleza? Tudo começa nessa linha de pensamento, nessa corrente filosófica, onde, pessoal? Na experiência, onde é mais viva. Muito bem. Vamos em frente aí, então, estudando o Hume. As ideias também se dividem em simples e complexas. Ideias simples são cópias, são lembranças de recordação provenientes, correspondentes de impressões, o quê? Simples. Então, ideias simples, impressões simples vão formar ideias simples. Só isso. Impressões complexas vão formar ideias o quê? Complexas, só isso. Impressões complexas formam cópias, lembranças, recordações provenientes do quê? Proveniente das impressões complexas. Beleza? Simples, né? Ou de combinações, somas de diversas circunstâncias também intelectuais. Também interessante aí ou seja, de combinações, né? Não só das ideias complexas, mas também, das impressões complexas vão formar as ideias complexas, mas também combinações, né? Entre as diversas experiências, né? Experiências complexas, onde vão aqui resvalar e imprimir de alguma forma aí essas ideias complexas, né? Ou de combinações, somas de diversas circunstâncias intelectuais. Bom, vamos em frente. A diferença, no próprio texto, vamos ver como é que tinha tirado aqui o máximo, né, de situações para fortalecer o nosso estudo. A diferença entre impressões e ideias, pessoal, diferença entre impressões que vem através dos sentidos, vem através da experiência, lembra disso? Beleza? E das ideias, que é o quê? Que é a razão. A diferença entre as impressões e as ideias, vamos voltar, consiste no grau diverso de força e vivacidade com que as percepção é o gênero de duas espécies, impressões e ideias, atinjam a nossa mente e penetram no pensamento ou na consciência. As percepções que se apresentam com maior força e violência podem ser chamadas de impressões. Aqui, pessoal, as impressões são aquelas que vêm primeiro, são aquelas que vão registrar, deixar no intelecto humano uma maior força, né? Deixar no conhecimento, na formação do conhecimento, uma maior força e violência. Beleza? Vamos em frente. E, sob essa denominação, eu compreendo todas as sensações, paixões e emoções. Sensações, paixões, emoções. Isso é tudo coisa da impressão mesmo, né? Isso é tudo coisa imediata mesmo, né, cara? Paixão, emoção, né? Lá no direito penal muito estuda isso, né? Quando fazem a sua primeira aparição em nossa alma. Primeira aparição em nossa alma. Beleza? As impressões. Por ideias, olha aí, pessoal, mudou agora. Por ideias, ao contrário, entendo as imagens englanguecidas das impressões. Beleza? Então, as imagens que aquelas impressões formam, não é, no nosso conhecimento, ele chama de
ideias. Você precisa de muito menos que isso para fazer essa questão, né, cara? Uma questão dessa universidade estadual aí, né? Acho que é Pernambuco, né? Ele vai falar aqui, ó, David Hume, tá, pessoal? David Hume, percepções, beleza? Percepções, dividida em duas grandes classes. Aqui são dois enunciados, beleza? Duas proposições. Já vou adiantar para você. As duas estão corretas. Mas nós vamos ler cada uma porque também tá estudando, cara. Tá estudando. Isso aqui tá bem legal. Beleza? Inclusive tirado do próprio livro que eu tô aqui, né? Calcei aqui algumas coisas para você, tá? Bom, impressões. As impressões podem ser simples ou complexas. Isto é, as percepções originárias de que se apresentam com maior o quê? Força. Ah lá, pessoal. E violência. Sensações, paixões e emoções. Sendo assim, ter impressões significa sentir. Verdadeiríssimo. Impressão, que podem ser simples ou complexas. Não foi assim que a gente dividiu? Simples e complexa. Isto é, são percepções originárias que vêm com maior o quê? Força e violência. Beleza? Essas impressões significam o quê? Sentir. Perfeito. A aula todinha aí, ó. Que maravilha, hein? O cara que tá nessa aula aí, gabarito, mano. E as ideias, hein? Ideias, aqui, ó, podem ser simples e complexas também. Não foi assim que a gente dividiu? Foi. Isto é, as imagens enfraquecidas, porque a ideia já está mais fraquinho, não é? A impressão está mais forte. Que a memória produz a partir das impressões. Ter ideia significa pensar. Ter ideia significa o quê? Pensar. Joia? Certinho. Olha lá, ideias podem ser simples e complexas. Elas ficam mais fracas. Ideia é o mesmo que pensar. Isso aqui, então, tá verdadeiríssimo. Beleza? Muito bem. Aí ele fez isso aqui e colocou o cara nas opções. Sobre as duas proposições de Hume, né, porque as duas são verdadeiras, então ele não quis questionar isso não. Mas eu quis meio que lembrar o candidato, sabe como é? Todas as ideias simples, vamos ver isso aqui, provém de suas impressões correspondentes. Portanto, não existem ideias inatas. Olha, cara, todas as ideias simples provêm de suas impressões correspondentes. As ideias simples provêm da impressão simples correspondente a ela. Tá certinho. E não existe ideia o quê? Inata. Verdadeiro isso aqui. Isso aqui tá certinho, cara. Mas não existe ideia inata aqui. Beleza? Nós estamos falando de empirismo, então não há inatismo. Todas as impressões advêm das ideias. Não. Até tudo bem. As impressões... Não, é o contrário, pô. Todas as ideias advêm das impressões. Então aqui ele inverteu. Isso aqui tá o quê? Tá falso. Todas as ideias simples provêm de suas impressões correspondentes. Até aí tá certo. Portanto, as ideias são inatas. Aqui que ele errou. As ideias não são o quê? Inatas. Não existem ideias inatas. Até aqui, beleza. Pois todos os conteúdos de nossa mente provêm das próprias ideias. Nada a ver, né? Então ele se contrai. Houve ali uma... Na verdade, os conteúdos da nossa mente provêm... A origem não é da ideia. A origem é da experiência. Experiência. Tranquilo? Beleza. E letra E, as ideias são inatas, pois todos os conteúdos de nossa mente, as ideias são inatas, já acabou aqui, né, pessoal? As ideias não são inatas. Falso. Não preciso nem ler o resto. Joia? Então te aguardo aí 10 questões em cada rodada dessa de simulados. São 20 pontos já de um edital de filosofia. Beleza? Já te aguarda lá no meu site. Você ir lá e trabalhar mais aí a filosofia, né? Fazer essas questões na forma de simulado e ter aí 6 horas de aula, 3 horas na primeira, ó, e 3 horas na segunda. Isso tá muito legal, pessoal. E tem essa aqui também, ó. Matemática para concurso. Se você conhece alguém que tem dificuldade nessa área de matemática, né?
tem conhecimento pedagógico também. Coloquei na forma de mini curso, sabe, pessoal? Esse curso de matemática aqui é baratinho, bem barato, acho que é R$ 20. Coloquei para um mini curso, só para o cara pegar ali naquela matemática básica, ele destravar aquela matemática. Beleza, pessoal? Um curso aí que matemática, né? Ó, a apostila do tomo 1 está à venda lá. Você é o nosso convidado. Você fica à vontade para comprar e se aperfeiçoar também, se achar que vale a pena aí, né? Fazer mais exercícios. Tem 100 questões lá, autorais. Tem 150 também de provas. E aqui estão as grandes questões da filosofia. Você é o nosso convidado também. Felicidade, bem, mal, intuição, amor e paixão. Grandes questões da filosofia. Se quiser contribuir com o meu site, na manutenção aqui do nosso trabalho no YouTube, né? Na compra dos equipamentos, das coisas, tá? Na prestação de serviço. Beleza, pessoal? Na compra aí do café e por aí vai. Você é o nosso convidado. Fique à vontade, tá aí, prof.leonardobragaflores@gmail.com. Essa aula vai chegar para muito mais pessoas que precisam lá na frente. Tá aí, tá os simulados. Você está convidado a estar lá. Essa foi que aula? Número 49. É isso? 49 é as percepções. As percepções. Eu cliquei errado lá, né? As percepções de David Hume. As percepções de David Hume. E é isso aí. Beleza? Vamos ficando por aqui. Te aguardo lá nas 2 rodadas de simulado. Valeu? Foi bom ter você aqui, cara. Foi bom ter você aqui, meu aluno, minha aluna. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.